Olá, sou Marcelo Brocardo e nesse vídeo vou ensinar vocês sobre o autopreenchimento, o que é e quando podemos utilizá-lo. Neste exemplo, nós temos aqui um determinado número e eu quero clicar nesse número e repetir o número para as demais células. Então notem, quando nós clicamos em uma célula, ela está selecionada, por exemplo aqui no A2, tem no canto inferior direito um quadradinho aqui, ó, que ele fica com uma cor mais em destaque. Quando eu passo o mouse em cima dele, note que o mouse ele muda para uma cruz em negrito. Isso daqui é chamado de alça de preenchimento. Então, quando eu clico e arrasto, ele vai preencher as demais células baseada nesse valor ou nessa fórmula que está aqui na célula A2. Neste caso, eu tenho o número 1. Então, quando eu cliquei e arrastei, ó, ele vai colocar o número 1 em todas as células. Porém, eu posso ajustar essa parte e falar o seguinte, eu quero que ele apenas copie as células. Então, quando eu clico e arrasto, ele apenas copia, repetindo o mesmo valor que estava lá. Eu posso preencher uma série. Neste caso, tá? 1, 1, 1. A série aqui será 1, 2, 3, 4, 5. Né, números sequenciais. Eu posso preencher apenas formatação, sem formatação e o preenchimento relâmpago nós vamos ver aqui na nossa próxima planilha. Então, quero preencher apenas com valores 1, copiar célula. Quero preencher com valores sequenciais, preencher série. Nessa segundo exemplo aqui que nós temos, a coluna B, então, é fórmula. Então, aqui nessa fórmula nós temos o valor da coluna A, no caso aqui a célula A2, vezes 1,5. Então, quando nós clicamos e arrastamos, o que ele fez? Ele manteve a multiplicação e quando eu clico e arrasto, note que aqui ele incrementou. Então, antes aqui estava A2, agora aqui, ó, A3, nesse último aqui, ó, A10. Então, ele incrementa o número. Então, isso aqui significa que a minha fórmula, ela se mantém, mas ela vai alterando o valor relativo, né? Então, aqui nós temos uma referência relativa. Então, eu posso também copiar células. Outra coisa interessante aqui é que, além de eu clicar e arrastar, quando eu mudo o mouse e ele fica aqui, ó, com essa posição, né, com essa na alça de preenchimento, se eu dou um duplo clique, é a mesma coisa que eu clicar e arrastar. Então, ele vai repetir a fórmula ou a sequência que eu estou definindo para as demais células adjacentes. Então, quando eu faço isso daqui, necessariamente eu tenho que ter alguma coisa ao lado esquerdo. Por exemplo, se eu clicar aqui e dar um duplo clique, ó, ele não vai. Né? Eu tenho que ter alguma coisa ao lado esquerdo, né? E alguma coisa que esteja preenchida. Né? Então, aqui, ó, como aqui eu tenho uma tabela, aqui ele pode estar fazendo a alça de preenchimento. Senão, ele não vai funcionar. Um terceiro caso que nós temos de autopreenchimento são repetições. Então, aqui eu tenho 3 nomes. Para marcar os 3, eu clico no meio, mantenho o mouse selecionado e arrasto. Ou então, com o teclado, clico em Shift e vou descendo a setinha para baixo, a seta do seu teclado. Então, aqui eu faço uma seleção. Ó, Shift. Ou então, se eu clico no meio, mantenho o mouse clicado e arrasto. Aqui, como eu tenho 3 nomes, se eu clicar apenas em um nome, clicar e arrastar, ele vai escrever Rui para todos. Aqui não tem como ele repetir, porque ele tem apenas um valor único. Né? Se eu quero repetir Rui, Fernando, Alessandra, como se fosse uma escala de serviço, então eu seleciono todos eles, e daí agora sim, ó, aqui na alça de preenchimento vou clicar e arrastar.
Ó, ele vai repetir. Rui, Fernando, Alessandra. Rui, Fernando e Alessandra. Um quarto exemplo que nós temos do autopreenchimento, eu tenho aqui um horário, né? Então, 9, 9 e meia. Eu quero criar aqui um quadro horário. Então, eu posso marcar, novamente marco os dois. E aqui ele faz o seguinte, 9h30 menos 9. Então, aqui eu tenho uma diferença de 30 minutos. O meu próximo valor aqui, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a diferença entre esses dois e vai somar aqui. Então, diferença é 30 minutos. Ele vai somar 9h30 mais 30, ele vai colocar 10. 10h30. Então, aqui eu consigo criar aqui um quadro horário, por exemplo. Eu quero de 10 em 10 minutos. 9 e 10, marco, né? Shift, setinha para baixo, marquei os dois. Venho aqui na alça de preenchimento, um duplo clique agora que ele criou aqui um quadro horário a cada 10 minutos. No caso da data, quando eu tenho duas datas e eu clico e arrasto, ele tem o mesmo princípio, ele vai calcular a diferença entre a primeira e a segunda data, como foi feito aqui no horário, né? Então aqui deu 10, ele incrementou 10 minutos em cada uma das próximas. Quando eu tenho data, a diferença de dias entre 2 de fevereiro e 1º de janeiro é mais do que 31 dias. Fevereiro tem 27 dias, então por esse motivo ele soma ao número 2 a diferença dessas datas, e por isso que ele está colocando aqui dia 6 de março e não dia 3 de março. Então, no caso da data, tem que ter apenas esse cuidado. Se você vai querer criar com um determinado intervalo, tem que ter essa visão, né, de que ele faz este cálculo diferente de um para o outro. Um outro exemplo que nós temos aqui são dias da semana. Então, também, eu posso marcar eles, clicar e arrastar, e ele vai criar lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, colocando aqui todos os dias da semana. Se eu trazer aqui apenas segunda-feira, eu trouxe também da mesma forma, eu quero manter apenas segunda-feira. Então, daí no caso, eu tenho que fazer apenas copiar a célula. Então, ele copiar a célula, né, ele vai repetir segunda-feira para todos os casos. Se eu quero criar a sequência, né, então aqui é a mesma parte, similar ao dos números, né? Então aqui ele incrementava 1, 2, 3. No caso aqui dos dias da semana, ele vai incrementar o dia da semana. Então ele vai colocar aqui segunda, terça, todos os dias um atrás do outro. E finalmente aqui para o ano eu posso repetir o ano, manter todos eles 2012, ou também se eu quero preencher uma série, ele vai colocar aqui 2012, 13, ele vai então mantendo uma série, né, similar lá ao do número. Neste outro exemplo, nós temos aqui o nome, nome do meio e sobrenome. E eu quero criar uma lista aqui onde tem apenas o primeiro nome das pessoas. Então eu coloco aqui Lucas. Quando eu clico e arrasto, ele trouxe apenas o primeiro nome. Mas aqui tem uma opção que é chamada de preenchimento relâmpago. Então, este preenchimento relâmpago, ele vai preencher todos os dados baseado em um exemplo. Então, Lucas é o primeiro nome, ele vai trazer aqui Mariana, Rafael, Beatriz, na sequência. Então, selecionamos aqui preenchimento relâmpago, trouxe o primeiro nome de todo mundo. Eu quero apenas o sobrenome, então vou escrever aqui Silva, clico e arrasto, ele trouxe Silva. Eu mantenho lá então preenchimento relâmpago, trouxe o sobrenome de todo mundo. Eu quero apenas o primeiro e o último nome, Lucas Silva. Clico e arrasto, trouxe o nome apenas a repetição, né? Como se fosse o copiar as células. Eu venho aqui novamente em preencher relâmpago. Então ele entende que é para pegar o primeiro e o último nome. O único problema que vocês vão ter aqui é, por exemplo, se aqui eu não tivesse esse nome do meio, e vamos pegar aqui, Ferreira. Preenchimento relâmpago.
No caso aqui, ó, da Juliana, como ela não tem o nome do meio, ela trouxe o sobrenome dela. Então vocês têm que estar atentos apenas isso, né? Quando forem tratar com nomes, funciona muito bem pegar o primeiro nome e o último nome. O nome do meio pode ter pessoas que tenham, não tenham. Daí, neste caso, ele vai trazer aqui uma informação incorreta, né? Como se Barbosa fosse o nome do meio aqui da Juliana, mas não é o caso. Então, fiquem atentos apenas a essa etapa.